Pois bem, a gente está vendo aqui muitas figuras da extrema-direita ainda estão comemorando, mas como em muitas situações que eles já comemoraram, é aquela história bíblica, né, que está lá em Provérbios, né? A soberba precede a ruína, a soberba precede a queda. Enfim, a Bíblia já dava esses ensinamentos geopolíticos, né, e até pessoais também. E aí o seguinte, eles estão comemorando, estão meio eufóricos, mas daqui até o processo eleitoral, até depois do processo eleitoral, gente, não tem cabimento, né, o governo americano determinar nenhum tipo de ação cinematográfica aqui no Brasil. Enfim, não tem a menor possibilidade, porque isso significaria aviltar o nosso território, provocar uma série de medidas jurídicas, provocar as Forças Armadas. E aí é o seguinte, como é que faz? Você é das Forças Armadas, você é treinado a vida inteira para algum tipo de combate para defender a soberania nacional. Aí vem uma força, invade o nosso país, fica todo mundo olhando, batendo palminha. Eu acho que isso é muitíssimo pouco provável, né, se a gente puder dizer assim. E aí o que acontece é o seguinte, havendo algum tipo de conflito, algum tipo de situação provocada por um Estado estrangeiro, e essa norma que os Estados Unidos criaram, a norma que vale para eles, é uma norma unilateral, não é um acordo, não é um tratado, não é alguma coisa que o Brasil tenha se submetido e não queira cumprir um regramento. Não, isso é uma coisa da cabeça deles, como eles resolveram criar ali ou classificar grupos criminosos como grupos terroristas, eles poderiam classificar também as milícias como grupos terroristas, né? Sei lá. Mas isso, obviamente, o Flávio Rachadinha e o clã Bolsonaro não iam desejar jamais, né? Então, o que prevê a norma aqui no nosso país? O artigo 137 diz que o presidente Lula pode, ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou, inciso segundo, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada. Tem uma coisa interessante, tá? O presidente pode ouvir esses conselhos e os conselhos optarem por uma coisa e o presidente por outra. O presidente nem é obrigado. Se o presidente quiser, ele achar que é importante a decretação de um estado de sítio em função de qualquer tipo de agressão, aí ele pode fazer isso. E o que isso repercute? Ou no que isso repercute? Repercute que uma série de direitos e garantias individuais ficam suspensos nesse momento. Pode-se prender todo tipo de ratazana, todo tipo de traidor, todo tipo de conspirador, de sabotador, sobretudo esses bolsonaristas que provocaram o estado de sítio ou estado de defesa. O artigo 136 da Constituição Federal também fala sobre isso, dizendo aqui sobre a limitação de direitos, né? No parágrafo 3º diz, na vigência de estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado determinada pelo executor da medida será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Mas, enfim, são vários direitos constitucionais que, no período de estado de defesa e estado de sítio, são suprimidos. É isso que essa gente golpista queria que o Bolsonaro criminoso, o Bolsonaro genocida, fizesse para se perpetuar no poder, sem nenhum tipo de agressão externa, criando uma questão interna para dar o golpe, né? Só que isso está na Constituição. Então, eles que ventilaram tanto isso, numa situação mais extremada, o presidente Lula poderia também fazer uso do artigo 142, do artigo 136, do artigo 137 e dos seguintes, né? E aí é o seguinte, se isso acontecer, se viesse a acontecer, é bom que esses bolsonaristas saibam o seguinte, a nossa Constituição Federal, ela veda a pena de morte numa regra em geral. Mas aqui no inciso 47, vamos chegar lá, no 47, aqui ó, 47, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Não vai ter pena também de caráter perpétuo, trabalho forçado, banimento ou pena cruel. Mas a pena de morte, havendo um momento de guerra no nosso país, uma declaração de guerra ou de iminente guerra, os responsáveis podem sofrer as consequências. E as consequências estão aqui no Código Penal Militar, que está em vigor, gente. O Código Penal Militar tem lá um capítulo, o livro 2 dos crimes militares em tempo de guerra, título 1, do favorecimento ao inimigo, capítulo 1, da traição. Artigo 355, traição.
tomar o nacional, armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Pena, morte, grau máximo, reclusão de 20 anos no grau mínimo. Aí tem mais. Favor ao inimigo, favorecer ou tentar o nacional, favorecer o inimigo, prejudicar ou tentar prejudicar o bom êxito das operações militares, comprometer ou tentar comprometer a eficiência militar, empreendendo ou deixando de empreender ação militar, entregando o inimigo, expondo a perigo, aí vem uma série de coisas. Pena, morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Tentativa contra a soberania do Brasil, praticar o nacional, o crime definido no artigo 142. Pena, morte, grau máximo, reclusão, 20 anos e grau mínimo. Coação a comandante. Gente, tem uma série de artigos aqui no Código Penal Militar que está em vigor, que poderiam ser utilizados. Então vocês vejam como é que essa gente é tão irresponsável, como eles trafegam num caminho absolutamente da insanidade.